Fala pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um dia de live, a essa live maravilhosa que vai ser hoje, vai ser muito legal. E eu tô aqui, ó, direto da minha casinha, tá um calor danado aqui, tô pondo meu grampo, porque tá muito calor. Ai, que saudade imensa. Gente, olha, hoje tá sendo assim uma live vai ser uma live muito especial, né? A gente que vive na estrada ou que tem essa vida nômade que eu resolvi levar, a gente faz esse movimento justamente porque é um movimento mais interno do que externo. A gente vê diversas paisagens, conhece um monte de lugar, tem muita coisa bonita acontecendo aos meus olhos, mas eu sei que é uma viagem, é uma jornada muito mais interna do que propriamente externa. Claro que trabalho com as redes sociais, trabalho com o YouTube, tá tudo certo, mas é uma movimentação mais in do que out. Né? Eu acho que todos vocês que estão aqui já passaram por algum momento da vida, um momento reflexivo, um momento que a gente precisa realmente repensar, né, em todas as coisas que vão acontecendo aí na nossa vida, né? Tipo, filosofar mesmo, onde estou, quem sou eu, para onde vou, de onde que eu vim, né? E todas essas questões aí. Então, vamos esperar aí o meu convidado entrar, que eu já vou apresentar ele. Deixa eu dar um toquinho aqui. Deixa eu escrever aqui, cadê você? Olha, então, como eu estava dizendo, em algum momento da vida a gente faz uma reflexão mais né? A gente se volta para si, né? A gente tem que se voltar para nós mesmos para que a gente vá tocando em frente a jornada de cada um. Então, eu estava dizendo que eu estou numa jornada que eu posso ver muitas coisas bonitas pelos meus olhos, mas eu sei que essa jornada ela é muito mais interna. E o papo de hoje vai ser sobre isso. Então, ele não pega só pessoas nômades como eu, que vivem viajando, mas que estão numa jornada interna. Ele pega qualquer um de nós, porque todos nós, em algum momento da vida, temos que nos olhar. Né? Mas vai ser um papo muito gostoso, muito leve, muito agradável. Essa é uma live de muita energia, gente. Para quem não me conhece, para a turma do Ever que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Bruna Zufelato, eu sou uma viajante, eu sou uma nômade, eu viajo neste motorhome que eu estou agora. Eu estou fazendo uma expedição que se chama Os Extremos das Américas. Eu estou indo do Alasca, que é o extremo do mais ao norte, né, da América do Norte, até o Ushuaia, que é o mais ao sul da América do Sul. Vou fazer esse trajeto em mais ou menos 3 anos, pela rodovia Pan-Americana, vivendo, curtindo, me conhecendo, fazendo uma viagem interna e está sendo maravilhoso. Atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e o mundo não tem barreiras depois da internet, né? Então, vambora e tamo junto. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui na minha bio, tem o link do meu YouTube, eu posto vídeo toda semana, tá? Então, é isso mesmo. Gente, eu preciso falar algumas coisas do meu convidado e, claro, eu fiz uma colinha aqui embaixo, apesar de não precisar, mas eu fiz uma colinha aqui embaixo, porque eu não quero esquecer de nada. O meu convidado de hoje é um amigo de longa data. Ele é um amigo de muita longa data. Nós já participamos da vida um do outro em diversos momentos. Em momentos excelentes, em momentos bons e em momentos desafiadores. Estávamos lá. E isso é amizade. A amizade, ela perdura. E nós já pudemos dar forças um para o outro várias vezes. Eu tenho a honra e o prazer de dizer que eu amo esse meu amigo. Amo mesmo, de verdade, de forma genuína. Eu admiro toda a luz e toda a força que ele tem e o que ele traz na sua voz, nas suas canções. Será gratidão que alegra o pensamento, tem que guiar pra
sua fala, no seu abraço, que aliás eu tô morrendo de saudade de dar um abraço no você. E já já a gente vai poder dar esse abraço. Somente agradecer essa amizade que é tão verdadeira, essa pessoa incrível, esse músico, esse cantor, compositor, esse pai, esse marido, esse parceiro, esse amigo. É tudo de melhor. Senhoras e senhores, vamos receber o senhor Everson Luz. Que apresentação foi essa, Bru? Que coisa linda, Bru. Cadê você que você subiu? Eu tô aqui. Eu não tô te vendo mais. Eita! Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu quero te ver, Eu tô pô. aqui. Boa noite, Chorando. Maria Eu Ayahuasca. Que linda que você tá aí. Eu já tô chorando de te ver. Ai, meu Deus. Saudade. Que demais, Bru. Que alegria te encontrar. Peraí. Não tá aparecendo. De forma virtual, né? É, que bacana. Você tá me escutando bem? Será que vai? Deixa eu virar aqui minha câmera e voltar para ver se vai. Vamos lá. Ah, não. Tá aparecendo sua imagem aí para você, Bru? A minha imagem tá aparecendo para mim. Eu tô te escutando bem. O que tá acontecendo com você? A sua imagem tá a tela preta aqui, não aparece nada. Quer tentar de novo? Pode ser? Vamos Você tentar de sai novo. e eu fico. Peraí. Deixa eu ver Boa aqui. noite, meu amor. Boa noite, Bia. Que legal. A Maria entrou também. Aproveitar já. Eu acho que imagino. Vocês estão me vendo aí? Pessoal, fala se vocês estão vendo os dois. Ai, mas o Ever precisa me ver também. Oi, Cris. Vamos lá. Mandar um beijo para Maria Ayahuasca aí, que a gente levou um trabalho lindo lá na casa dela. E muito carinhosa, muito receptiva com o nosso trabalho. Foi muito lindo, lindo, lindo. A primeira vez que meu filho consagrou a medicina comigo. Pensa nisso, hein, Bru? Meu Deus, Marcelinho consagrou! Consagrou e tocou comigo, Bru. Que coisa bonita. Ai, ai. Que legal. Ó, Bru, eu queria te ver. Se não for possível, a gente segue assim, mas eu gostaria de te ver, né? Então, assim, na tua tela deve ter um lance de apertar uma câmera, não tem? Aperta essa câmera. Agora, sumi. aperta de novo. Vai, não foi. Voltei? Não. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Bru, porque a Bia, por exemplo, falou que tá vendo nós dois. Então, acho que eu vou pedir para ela trazer o celular dela para te ver. Não, beleza, peraí. É para você me ver, pelo menos, né? Vamos lá. Peraí. Cadê? Mas se vocês estão me vendo, enquanto isso não se resolve, espero que seja momentâneo, a Bruna falou aí muitas coisas sobre esse nosso tempo de amizade, né? Sempre que a gente se encontra, é inevitável que a gente fale, né, sobre isso, sobre o tempo de amizade, sobre tantos momentos aí partilhados juntos, né? E quantas vezes a gente já não tocou esta canção aqui? Ai, a Bia veio me trazer aqui o celular dela, agora eu tô te vendo. Mas no meu não. Caramba. Vou tentar sair da live, Bru. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou tocar uma canção aqui pra você, pra gente. E aí eu saio da live e você me convida de novo, beleza? Pra ver se vai. Você pede pra participar de novo, tá? Fechou. Tá bom, vamos ver quem você vai canção cantar. aqui, Você vai me fazer chorar, né? Eu não vou poder te ver chorar, Bru. A Bia foi embora, levou o celular dela. Mas eu vou fazer. Mesmo assim. Tá bom.
vida seja simplesmente entrar no trailer e tocando em frente. Como boiadeiro tocando a boiada, eu vou levando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu Vou sou. conhecer as manhãs. Vamos lá, Bru, porque sempre canta ela comigo, né? Ai, muito lindo. É preciso amor Amor pra para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para... pra florir. Muito bom, meu amor, muito bom, muito obrigada, meu lindo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Quantas vezes já não Coisa cantamos linda, essa, coisa né? linda, o pessoal amando aqui. Eu Ai, que costumo dizer que essa é legal. a música mais bonita do planeta, né? É, E aí quando a ela gente está é, tocando aí, ela é, não, celebrando ela é, com um amigo, com uma amiga, fica ainda mais grandiosa, né? E essa parada sua aí de estar na estrada, né? De estar no mundo aí, eu acho que tem tudo a ver, como você disse, aí essa canção, né? Ela é muito especial, muito poderosa. ela fala muito comigo, essa canção, né? Ela fala muito comigo. Agora, sabe o que eu. Gente, tá entrando um monte de gente. Beijo, beijo, beijo. Dona Fátima. A Cris falou que a netinha dela nasceu. Parabéns! Parabéns! É uma criança ao mundo. O Gui entrou. Gente, quem mais entrou? O Thiago entrou. Ai. Meu, tem uma galera aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live hoje tá de arrasar, hein, gente? Tá de arrasar. Você ainda não está me enxergando, meu amor? Ainda não estou te enxergando. Então Vocês vai, estão me enxergando? sai. Pessoal, permaneçam aqui que ele vai sair. Se por acaso Mas a eu live volto. cair, a gente entra de novo e ok, tá tudo certo, Espera tá? aí, vai ser Tá, rapidão. Vou fechar e vou voltar. tá. Vamos ver. Tá, ele saiu, eu tô aqui sozinha. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Erros de percurso, ao vivo é assim mesmo. Vamos ver. Pede para participar agora, querido, por favor. Por favor, pede para participar ou vamos ver se eu te colocando. Ever, vamos ver. Tananã, tananã. Tananã, tananã. Oi. Ah, mentira que eu não vou ver você. Aí é muito injusto. Mas tá bom, ué. Você não tá Mas não vendo? tô vendo, Meu Bruno. Não estou te vendo. Deus! Eu tô te vendo agora pelo celular da Bia, que ela Da trouxe aqui. Bia! Agora eu tô conseguindo te Ai, ver. meu Deus! Peraí. Vamos ver aqui. Gente, Vamos e lá. algum Eu tô meio técnico de escuro, né? TI está aqui A na Bia, live para falar o que a gente tem que a fazer? Bia tá me assessorando aqui, tá me ajudando. Ela falou que eu tô parecendo o boi da cara preta. Ó, a Cris está Então, falando, eu acho que o celular dele tá bugado. eu tô olhando no celular de trás agora, ali do da. Peraí, vou ligar aqui. Um ring light, Ah, tecnologia maravilhosa para clarear o rostinho da é, gente. Vamos ver. você tava um violeta, que é legal, é transmutação, é legal. O Você tava violeta, ele bem. tá. Aí, ó, vamos ver se. Oh, querido, agora seu rosto tá super aparecendo. É porque. Vamos ver aqui se vai. É porque eu tô preparando, né, para minha Eu live daqui a pouco, né? eu sei. Então, na minha live tem aí essa iluminaçãozinha, né? Eu queria hoje é sobre xamanismo. Eu gostaria Tá. de estar fazendo no quintal, numa fogueira que a gente tem lá. Mas Ah, eu não vou conseguir estruturar para isso nesse momento. tá, Bruno, nós vamos seguir tá. sem eu te ver e depois eu assisto e te vejo. Melhorou Poxa aí? vida, Olha lá, a Cris está dizendo que clareou, melhorou. clareou Vamos lá. a imagem Vamos ver. dele, é. Me ajudem aí. Que não, que. Gente,
Mas ele não tá conseguindo me ver, que loucura, É, né? E tudo bem, Bia? A Bia vai ficar sem celular, vai ficar aí do lado, né? é, ela está aqui do lado. Pronto. Isso. Oi, Então, é isso aí. Vamos o seguir, carocinho. vamos que Tá vamos. bom. A gente é bom de improviso, A Bru. gente é mesmo, Eu, não tem problema, tá tudo eu gostaria certo. de estar te enxergando, não estou te enxergando, mas eu te conheço, acho que é suficiente aí para Tá, já entender mais ou menos as ok, expressões, ok, ok. Sabe que eu queria né? começar assim, repetindo? Eu queria começar repetindo para o pessoal o seguinte: que tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? E aí Isso. tem que pegar esse aviãozinho, galera, mandar para todo mundo que vocês possam imaginar aí da comunidade de vocês, para convidar essas pessoas para entrarem na live. E manda coração pra gente aqui, tá? Manda coração. Eu tô vendo os Muito. coraçõezinhos subindo aí, tá bonito. Tô Isso. gostando, Ele não tá me vendo, mas ele tá vendo os corações. Que coisa boa, que coisa boa. né? Tá tudo certo. Tá E tudo é isso certo. aí, manda coração, porque daí o Instagram entende e começa a entregar para mais gente, tá? É E é isso. isso, a nossa vida é essa. A gente vive a gente vive da internet, gente. A gente precisa ser entregue para o maior número de pessoas aí, já ajuda muito no nosso trabalho, no meu e no do Ever. Feito isso, quero também deixar claro para quem estiver aqui, para quem estiver na live, no finalzinho da live, nós vamos ter um sorteio. Mano, Nós vamos ter um sorteio. Senhor Ever Luz vai sortear algo para vocês. Só que isso vai depender de uma pergunta sobre algo que nós vamos falar. Então, você tem que participar da live para responder a pergunta. fiquem, Hã? fiquem. Fiquem por aí, não saiam. Fiquem aí com a gente. Porque além de ter aí uma recordação, né? Um carinho aí da nossa parte, ainda com certeza vai valer muito a pena, porque eu estou muito curioso aí para saber como que andam os passos dessa minha amiga Bruna, né? Ah, Dessa viagem, quero saber muito sobre isso, né? é, A gente se falou um pouquinho hoje à tarde, né? é, Trocamos alguns áudios, né, para combinar sobre horário, esse tipo de isso. coisa. E comentamos, né, que na verdade é uma viagem muito espiritual isso que você está É, fazendo também, né? é, Independente da questão aí das músicas, de medicina, sim, essa viagem é uma medicina incrível, né? é, Como você falou aí, muitas coisas você está vendo com os olhos, né? é. Mas muita coisa você está Sentindo conseguindo sentir, né? Quando você se esvazia. isso, O silêncio diz muitas coisas para a gente também, né? isso. Então, eu queria saber sobre isso também. Tá. Mas antes, eu vou mostrar aqui a lembrança que a gente separou aí para sortear para vocês, tá Tá bom? bom. Por favor, mostre, mostre. Olha, essas daqui são as capas, são os prints das artes dos Coisa meus linda. álbuns. Esse aqui, opa, esse é de Boas Novas, né? Essa é de Arro Grande Espírito. Arro Grande Espírito. Dá para ver aí. Essa é de Reza Amor. Que são aí as canções, os EPs que eu lancei, né? Pelo perfil Everluz ali, pelo meu perfil de espiritualidade. Que são capas desenhadas pela minha filha com a Bia, pela Clarinha. E ela que desenha as capas e a gente coloca elas de álbum, né? De capa dos álbuns. Então, a gente leva nas vivências esse material para a gente estar ali vendendo como forma de ajudar a gente, né? No desenrolar nas gravações e na parte de ajudar a Clara também, que faz aula de artes, né? A custear os materiais dela, as mensalidades também. Então, a gente vai fazer uma pergunta no final da live a respeito de alguma coisa que a gente disser aqui, que a gente Tá, conversar aqui, que não sabemos o que é ainda. E tá. aí, a primeira pessoa que responder vai ganhar, a gente vai assinar e vai mandar para casa da pessoa esse carinho. Vai com autógrafo,
Vai, com autógrafo eu vou pedir para Clara. Geralmente nas vivências ela não vai, né? Porque ela é muito novinha ainda. Sim, Então o pessoal pede para que ela assine também, né? tá. Mas ela não Claro. pode porque, É. né? E nessa vez a pessoa vai receber com a assinatura dela, completinho. Oh, com a artista principal aí É dos isso, um desenhos, né? carinho especial aí. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente. Só para contextualizar, meus amores, pessoal que está assistindo. Ever tem a super parceira dele, que é a Beatriz. Beatriz, quer dar uma aparecida aí na frente da câmera? Quer dar um oi? Venha, venha! Venha! Ela falou Yes! não, Venha! ela falou não, não. Falei, venha, 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 venha! venha. Vem! Ai, Aqui, que coisa mais assim. linda! Mua, 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 Ela mua. me acompanha nas Que vivências linda! também, né, nos caminhos aí, tá sempre me assessorando, me É, ajudando e é, caminhando. A mulher tem esse dom, né, de canalizar a energia da gente, de destinar a energia exato. da gente para onde precisa, né? O É. homem é meio panguão mesmo. Não, é o sustento. Eu acho que é a colaboração energética do homem e da É, mulher, eu acho que né? é É isso isso mesmo. mesmo. É. É isso Beijo, mesmo. Bru. Beijo, minha querida, meu amor. Beijo. Gente, já já, mais uns dias eu tô aqui, ó, no namoro com ela pra ser com ela a live, viu? Ah, a Ai, gente vai É. falar que depois de outras coisas. delícia. E Só que aí, eu percebi, hã? que essa corzinha tá escurecendo, então eu vou desligar esse holofote aqui. Melhorou, né? Melhorou, melhorou. Só É aí, melhor, viu, agora Ever? Porque daí as pessoas te enxergam, né? vai. Bom, e aí tem uma outra coisa. Desse casal, tem o Marcelo, que são os filhos, o Marcelo e a Clarinha. Quais as idades deles? Marcelo, 14 e a Clarinha, 9 anos. Delícia, É, delícia. Marcelinho toca comigo também, né? É, Marcelinho, é. que é um músico muito melhor do que o pai, mas Ele é um músico ainda tão bom quanto. Pode parar. tão, tão bom, pô. É que eu gosto, é prazeroso, né? Falar que o filho é melhor, Claro, ao claro. contrário do que as pessoas acham aí que a gente causa alguma chateação, alguma coisa assim, Mas não, né? Eu sei do meu lugar e fico muito, muito feliz Muito e muito orgulhoso, né? satisfeito de falar que ele é ainda melhor, que ele é ainda mais talentoso, né? Logicamente que cada um tem o seu talento, o seu, o seu trilhar e a sua maneira, Sim. mas ele é muito talentoso, ele é incrível. Sou Não, fã dele. eles, de uma maneira geral, os dois, eles são muito especiais, né? Eles são muito especiais, eles têm um coração muito bonito, né? Eles Eles emanam têm, uma beleza muito, muito linda. E isso é reflexo de vocês. É muito legal isso, muito legal. Muito legal. exato. Ah, eu tenho um baita orgulho, né? É um baita orgulho, é muito lindo, né? Porque no final o que a gente deixa de mais importante assim na nossa passagem por aqui, acredito que seja isso, né? Seja os nossos filhos aí que dão continuidade, né? Para o que a gente vive, o que a gente faz, A né? nossa E quando a gente prole continua o legado da gente, né? E quando a gente vê que as crianças, os nossos, estão bem encaminhados, têm atitudes assim coerentes com o que a gente espera e com o que a gente vive, né? A gente acaba se sentindo muito feliz, assim, muito satisfeito, assim, transbordando o coração É, mesmo, né? é isso mesmo. Onde a gente não quer falhar é aí, né? É onde a gente não pode falhar é É, aí. onde a gente não pode falhar. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa. E me vem uma enxurrada de lembranças, né? Me vem, assim, uma enxurrada de lembranças. Porque você conheceu Vitória muito pequenininha. E eu Sim, já sou vovó, né? né? E você tocou você esteve conosco e tocou em momentos muito importantes. E hoje, o Marcelo, junto com você, já tocaram no batizado celta do Joaquim. Exatamente, um batizado celta do Joaquim. Que coisa linda, né? E a vida continua, e é isso, E a entendeu? vida continua. É É, isso. é,
é circular, né? Toda a parada, assim, acaba sendo uma, uma coisa circular, É, assim, eu sinto, né? é, é, é. Ciclos se encerram, ciclos Se se renovam, iniciam, se se renovam, iniciam, e a vida segue, né? A é. vida segue, sim, e a gente tem que ir fazendo o melhor que a gente consegue. Não tenha Com... dúvidas. Ver, me fala uma Oi, coisa. Você quer contar um pouco para o pessoal aí como que a gente se conheceu, desde quando? Quer contar assim? Quem é você? Qual é a tua trajetória? posso falar um pouquinho? Bom, Eu quero que você conte do Everson um pouco, para depois a gente chegar no Everluz. Pode ser? pode, claro. Então O vamos Everson lá. trabalha, Everson Nunes trabalha com música ao vivo nas noites, e compondo ainda antes disso, assim, eu me lembro de criança já escrever, já compor, já pegar letras de, de músicas em inglês que eu desconhecia totalmente. Hoje desconheço um pouco menos, né? Mas fazer as minhas próprias letras em cima daquilo que eu estava ouvindo. Então, você tem lembranças muito pequenas, de muito pequeno já, compondo, escrevendo, né? Sem mal saber escrever direito, ter uma. Então, assim, essa parte do compositor, eu acredito que veio intrínseco assim no meu ser, desde Você sempre, assim. sempre foi muito criativo, né? Sempre fui de escrever muito, assim, e eu, nas aulas, assim, eu tinha aula de matemática, eu passava a aula escrevendo poesia, não é porque eu não estava na aula, eu estava na aula, mas eu tinha outros interesses, assim, desde sempre, né, eu tinha outros É. interesses. E aí a música chegou por volta dos 14, 15 anos para mim, eu já tinha muita vontade de cantar, já cantava, assim, em karaokê na época, e tinha uma fase, teve uma fase nesse período que tinha muitos videokês por aí, tinham casas que tinham só videokê, era só para isso. Então eu ia e cantava e ficava muito feliz. E aí a primeira banda, por volta dos 14, 15 anos, fui convidado para integrar uma banda de punk rock, Raimundos, Ramones, essas coisas aí, acho que todo mundo teve essa fase, né? E, e aceitei, e um mês e meio depois eu já estava me apresentando ali com uma estrutura que não era ainda adequada, a gente não tinha um contrabaixista, por exemplo, então era guitarra, baterista e eu cantando, e eu tinha muita vontade daquilo, e já fui agendando datas e agendei um local aqui que era bem conceituado aqui, de Itu, para a gente tocar, e aí nessa Ah, casa um dos integrantes da banda Urra, que já tinha trilhar uma caminhada na cidade, me viu e me fez o convite para fazer parte da banda, para fazer um teste na banda. E tá. ali se iniciou musicalmente, assim, essa parte de cantar, né? Aí, após a Urra durou bastante tempo, seguramente aí mais de 10 anos. E durante esse tempo a gente teve algumas entradas, saídas de integrantes, e Que é natural, eu já estava né, Ever? natural, É, natural. São meus amigos sim. até hoje, assim, grande parte deles, assim, encontro ainda, são meus amigos. E entrava, saía, aí eu comecei a me apresentar para ganhar um dinheiro ali, fazer um qualquer, né? Nos barzinhos. Então, um guitarrista da banda ia comigo e a gente ia ali, fazia e dividia o cachê no final da noite, aquela coisa. Ali começou a vida noturna, né? Das noites. E aí eu não tocava ainda. E aí, essas entradas e saídas, algumas brigas na banda, que é normal, né? Normal Quando a gente também. começa muitas cabeças pensantes, pensando muitas vezes em coisas e situações diferentes É. ali, começam a gerar alguns conflitos, e a partir dali eu comecei a aprender a tocar, e aí quando esse guitarrista resolveu que não iria mais permanecer, que ele iria sair, eu já consegui fazer ali algumas apresentações sozinho, né? Então ali, Você assumiu Everton a Nunes guitarra. assumia, aí eu fazia com violão, fazia o Tá. violão e voz ali,
eu lembro que os primeiros repertórios, né, até é bonito de lembrar, né, porque é uma trajetória e faz parte, Claro, né, independente claro. de onde a gente está, mas eu lembro, assim, que coragem nunca me faltou, né, então, assim, eu sabia poucos acordes, então meus primeiros repertórios, assim, para tocar nas noites, nas casas, eram as músicas que eu conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. E aí, ainda assim, eu ia lá e metia a cara, e desde da primeira noite já foi incrível, aquilo foi me encorajando, né? E aí Sim. entramos nos eventos, nos barzinhos, nos eventos, e aí chega a Bruna Zufelato na minha vida, né? Eu acredito que, não lembro, você me corrige se eu tiver errado, se estiver falhando, porque eu tô meio idoso, então às vezes me falha a Você memória. para com isso, rapaz. Você tá meio idoso. Eu tô o quê, então? Uma anciã. Eu sabia, Porra. falei que eu sabia que você ia falar É. isso. É. Ah, E aí a gente foi tocar, né? Eu fui tocar num evento na escola agrícola, na né? escola agrícola, isso Onde você mesmo. selecionava, não é É, isso? Eu é não, isso. não sei se era uma finalização de turma ali. Eu Eu acho que foi até eu acho que era uma apresentação de TCC. E isso. era do Avalanche, não era? Do Júlio? Ia chegar aí, é isso aí, exatamente. O Júlio Avalanche, né? Meu amigo É. até hoje, até me mandou mensagem esses dias, olha que coisa bonita, né? Meu também, é. E aí ele me convidou, ó, vai ter lá o meu TCC, queria saber para você tocar, porque ele sempre, esse foi um cara assim, Bru, que eu preciso dizer assim, tem muitas pessoas que passam pela nossa vida, pelo nosso caminho, e agregam de uma forma, né? De uma forma assim que é para sempre, né? E ele era um cara que vendia meus CDs, comprava meus CDs para dar de presente para os outros, para me ajudar, sabe? Então ele sempre foi um cara assim muito É legal, abençoado na minha vida. é tão honroso, né? Mas é muito legal quando você tem amigos que acreditam, né, no seu Exatamente, trabalho, no seu exatamente. projeto, e que Isso. fala, meu, tô aqui, vai, nem que eu tenha que comprar todos os CDs, vai lá, E ele toca. comprava, Bru, ele comprava e teve uma época que eu parei de levar CD pro show porque ele comprava tudo. Eu falei, vou falir esse menino. Comprava para distribuir, né, para os amigos dele. E ele falava, não, porque eu sei que você vai dar certo e não sei o quê, e eu torço muito por você. Então, assim, sempre assim, um beijo, Julião. É, Beijo. beijo, É Ju, um beijo, cara beijo, lindo, beijo. Vou. assim, um cara É. lindo. Ele está um pouquinho mais distante aqui, acho que ele está em Itapetininga, se eu não me engano, no momento, Mas né? ele voltou para Itu, tá? Um pouquinho antes de eu vir, ele voltou para Itu. Então E preciso aí encontrar com agora eu acho que ele. ele voltou para Itapê de novo. Não sei. Mas enfim, se você vê essa live, se você vê esse vídeo, dá um oi pra gente É, aqui, hein? É. e aí esse foi um cara assim muito abençoado, né? Muitas pessoas passaram e às vezes as pessoas não têm ideia, né? Até falando assim, para falar, né, que o tema é espiritualidade, né? É, Da live, vamos dizer é, assim, mas isso é uma coisa que eu sempre levo e aí para dar essa coisa da espiritualidade, trazer essa percepção que eu tenho no meu trilhar em que os milagres e os anjos e a mão divina do grande espírito do universo, o que quer que você acredite, ela está presente o tempo todo. Pode ser através de uma pessoa que compra todos os seus CDs para te fortalecer, pode ser através de um abraço, pode ser através de uma escuta, pode ser através. São muitas as possíveis formas da manifestação divina na nossa vida, né? E muitas vezes a gente fica esperando um grande milagre acontecer, né? Sem perceber que o grande milagre já está acontecendo agora, né? Que a gente está é. vivendo, a gente está respirando, a gente está podendo fazer, refazer, começar, recomeçar, se perder e se lamentar e voltar atrás. Então, a vida é um ciclo muito lindo, né? Nesse sentido. Então, Julião foi uma dessas pessoas aí que fez foi essa mão divina assim na minha trajetória, né? E
acredito que a música tem um poder muito curativo. Então, dentro dos barzinhos, lógico que a proposta é outra. Muitas vezes a pessoa está ali para se divertir, para amenizar ali do estresse, né? Tomar uma cerveja, aliviar da rotina do dia. Aquilo também é cura, né? Aquilo Também, também é, também. é um momento especial, é um momento bonito. Aquilo também é, né? É uma válvula de escape, né? Uma Do válvula de dia, escape. do peso do dia, né? Do Isso, dia isso, pesado, né? isso aí foi fazendo a minha construção, parte da minha construção também musicalmente, né? E, e para chegar no que virou o Everluz posteriormente, né? Também aí com outras questões, né? Mas assim, Everson Nunes foi até 3 anos atrás, assim, foi o Everson Nunes que tocou lá na escola agrícola, que tocou num dos casamentos, acho que em todos os casamentos da Bru, não sei se eu podia falar, né? Mas... Pronto, ele já tá caguetando aqui na live. Todos os casamentos da Bru. Não, eu toquei, Oh! não, eu toquei em um casamento da Bru, toquei, né? Em um dos casamentos, uma cerimônia, foi uma cerimônia celta, não foi? Foi Também. sim. E aí Foi foi sim. muito lindo e eu acho que ali, Bru, foi assim, aí falando da tua importância também, né? Que às vezes a gente se encontra tanto, tem tantas trocas e acaba não falando, né? Mas assim, talvez ali tenha sido a primeira experiência mais dentro de uma espiritualidade em que o Everson Nunes se apresentou, né? Então, ali naquele casamento, naquela coisa certa, eu saí assim, muito reflexivo com aquilo que eu presenciei, né? Logicamente que a gente tem algumas coisas meio superficiais, né? Devido à idade, a experiência vai trazendo mais profundidade para a Claro, gente, né? claro. E hoje eu consigo compreender que ali algo já provavelmente ali já mexeu comigo, já me apresentou algo diferente, alguma possibilidade, né? A gente vai juntando os pontos da trajetória, né? É, E sai. e mesmo porque eu acho que casamentos, eles são cerimoniais que, que, que fazem todos presentes ali ter esse encontro com o divino, né? São duas Sim, pessoas que estão se juntando ali, que resolveram se unir. Tá só amor ali, tá todo mundo vibrando amor. Então, e mais ainda com a pegada celta, que tem uma pegada mais leve, mais natureza, mais pé no chão, mais mais desprendido da matéria, né? mais É, é, conectada, né? De é, buscar é, uma conexão maior com o todo. que legal ouvir isso, Ever. Que legal. Foi, Ah, né, você me pediu para contar, eu fui falando, eu falei do Júlio e me veio isso que realmente né? A gente que vai olhando para legal, trás e fala, legal. porque assim, eu já toquei em eventos aí ali evangélicos, né, de casamentos que nem você colocou aí, Sim, realmente são é o amor, né? E aí você vê biblicamente Deus é amor, né? Então assim, onde tem amor, a presença divina está claro, instaurada, né? Então, claro. casamentos são sempre muito sagrados mesmo, né? Sim, Mas essa questão de ser celta é, ali, de ter um pé no chão, de ter uma ritualística toda, aquilo ali me fez ficar reflexivo assim sobre aquilo, achei muito lindo, né? E no final das contas assim está muito ligado ao que eu vivo hoje assim é, de dia a é, dia, né? é. Muito, E, muito legal. A pergunta ia ser essa próxima mesmo. Como foi que você falou, 3 anos atrás, entra então o Everluz já de vez. é, Como foi para essa caminhada para medicina, para as músicas de rezo? Eu peço desculpa se eu não usar os termos corretos, você vai me corrigindo, meu caro amigo. Não dá para tacar lápis em mim porque nós estamos distantes, mas você vai me corrigindo.
como que foi esse caminhar, né? Porque assim, com certeza foi um caminhar muito pessoal seu, né? Foi um caminhar de busca sua, né? Sim, Bru. Eu acho que, na verdade, todo mundo que chega até as medicinas da floresta aí é uma coisa, assim, muito, muito, muito pessoal, assim, né? Não tem como ser diferente, por mais que tenham pessoas envolvidas ali, pessoas que te convidam, amigos e tal. É uma coisa muito interna, assim, você tomar uma decisão de ir para o desconhecido, né? Porque você vai para o desconhecido, uma cerimônia com as medicinas da floresta, né? E a minha primeira cerimônia foi só com a medicina ayahuasca, só com a ayahuasca. Há 10 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez. Então, assim, 10 anos atrás eu fui para uma primeira vivência e eu costumo dizer sempre que eu fecho os olhos assim, eu lembro dessa primeira vivência, dessa primeira vez e sinto frio na barriga que eu sentia na fila, assim, cada pessoa que tomava na minha frente e eu dava um passo, estava chegando a minha vez, me dava mais frio na barriga porque eu desconhecida, não sei como vai ser, o que vai Mas acontecer, foi um né? frio na barriga de medo, Ever? Ou de só desconhecido? Hoje hoje com o meu trilhar, assim, eu percebo que era o meu ego gritando, É. o meu ego querendo que eu não tivesse acesso a essa desconstrução, a a esse desvendar da vida, né? Esse clarear a vida aí, porque muita coisa a partir dali começou a se desenrolar. Eu cheguei nessa vivência não por motivar, eu vou pesquisar o que que é, chegou de maneira inusitada, eu não queria ir, Despretensiosa. despretensiosa, eu não queria ir, a pessoa me convidava e eu falava, olha, não dá para eu riscar a minha agenda para ir curtir uma brisa de maluco, entendeu? Não dá para deixar de tocar, porque eram os sábados as vivências. Então não dá para eu deixar de trabalhar para curtir uma brisa de maluco. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei um tapa na cara da medicina, porque ela me mostrou que o meu caminho era exatamente essa vibe do maluco, entendeu? É, é, E, é. e assim, eu vinha numa busca ali em várias religiões, né? Em várias formas de espiritualidade, porque eu havia perdido o meu pai há algum tempo, há uns 3 anos, 2 anos, e a minha mãe há um ano, assim. Então foi um ano de diferença de um para o outro. Então eu cheguei nessa vivência assim, mas nessa procura também de entender outras coisas, porque eu trilhei ali um caminho do espiritismo daí para entender, porque o espiritismo ele acolhe muito, né? É Quando ele diz que reconfortante, né? isso, quando ela diz assim que para você que isso não é o fim de tudo, ela te dá uma esperança daquele ente seu que foi embora, que não está mais aqui, que você não pode mais ver, mais abraçar, mais conversar, mais beijar, né? Mais fazer uma ligação que seja e conversar com a pessoa, né? E aí, por isso que eu falo sempre, gosto de falar, façam agora, conversem agora, beijem agora, amem agora, digam agora, a gente não sabe quando é a última vez, e é verdade, não é papo de nada, é porque minha vida veio me mostrando isso por diversas vezes. E nessa primeira vez, assim, que eu consagrei, o meu pai me veio no campo espiritual, assim, ele veio e me abraçou. Mas não é uma coisa que eu sonhei, eu imaginei, eu abracei, eu me desprendi do meu corpo, e era uma cadeirinha de plástico que eu estava sentado, e eu abracei meu pai. Meu pai veio me dar boas-vindas aí no plano espiritual. E aí a pessoa com quem eu fui, a hora que terminou, falou, e aí, como que foi? Porque eu estava falando até então que era uma vibe de careta, né? Eu não podia ir. E aí eu falei, é isso, eu preciso descobrir quando que eu vou conseguir voltar de novo. E a partir daquele momento eu assumi o compromisso comigo de estar pelo menos uma vez no mês numa vivência. Então eu deixava de trabalhar um sábado por mês para estar numa vivência, Claro, né, com a porque medicina.
Porque chega uma hora que a nossa vida, o nosso eu, nos cobra uma. É preciso fazer algo, né? É preciso mudar, Isso, é preciso evoluir, é preciso se olhar. exatamente. E o se olhar dá muito. Para a maioria das pessoas que podem ver a gente aqui conversando sobre isso, dá medo se olhar. Não dá, Ever? Dá medo se olhar. Dá É muito medo, mais porque fácil ficar na zona de conforto. é muito mais fácil. É porque o mecânico, né? Você é o que todo mundo É, faz, né? É o robozinho, é o cordeirinho que vai lá e segue. é. E aí a gente começa a perceber que a gente não cabe, né, nisso aí. Tem algumas pessoas que não cabem. Na verdade, nenhuma pessoa deveria caber, né, nisso. Mas algumas pessoas ainda, ou por medo, muitas pessoas por medo desse se conhecer, desse desconhecido, né, muitas pessoas acabam ali não dando esse passo, né, mas que graças a Deus eu tive essa oportunidade de dar por motivos inusitados, despretensiosamente, e aí eu descobri esse chamado interior para me conhecer, primeiramente, né? E aí eu lembro que na segunda vivência ali, que eu fui, daí no mês seguinte, eu estava voltando com o pessoal no carro, e aí o pessoal, alguém no carro falou, Pio, você compõe, por que você não começa a fazer uns rezos e tal? E aí eu falei para a pessoa, falei, olha, eu acho que para eu conseguir compor, para eu compor sobre esse assunto, sobre esse tema, que é tão profundo, eu preciso viver mais. Eu vou esperar o meu tempo para compor. Só que assim, eu cheguei em casa e já compus uma canção, né, sobre a minha Que vivência. legal! E no mês anterior que eu tinha ido, eu cheguei em casa e compus uma canção sobre a minha vivência, sobre esse encontro com meu pai, sobre essa. Já tinha composto. Só que eu precisava viver mais. Aquilo ali estava falando simplesmente dos meus processos, né? E então eu queria viver mais. E aí, depois de 7 anos consagrando as medicinas, pelo menos uma vez por mês, mas 6 vezes ali de consagrar semanalmente. São períodos, né? Às vezes eu dou algumas pausas. O máximo que eu já fiquei, que sempre me perguntam, quanto tempo você já ficou sem consagrar? Acho que foram 3 meses, assim, que eu Ah, fiquei sem consagrar a medicina. Porque realmente ela me dá uma energia, ela me dá uma clareza, ela me dá um direcionamento para a vida. Então, quando a Ever, gente você quer está. explicar um pouquinho para as pessoas que não sabem do que a gente está falando o que é Pode consagrar ser, a medicina? pode Porque ser, daqui a pouco claro. eles vão pensar que a gente está acendendo um baseado e está fumando junto, né? E não é isso, gente. Não Não é é isso, isso. gente. Não, dessa vez não é isso, gente. É brincadeira. É, É porque às é, vezes, né, Bru, a gente foi se abrindo nessa trajetória, né? Há muitas, o que a gente chama de medicina. Vou começar pelo começo. Medicina tá. da ayahuasca, cipó e uma folha. Mestre Irineu foi o percussor, um seringueiro que recebeu da Virgem Maria, da Virgem da Conceição, numa consagração que ele fez com os indígenas do Equador. Então, ele recebeu nessas visões a missão de construir a partir dali, dessa junção da folha com o cipó, é só isso. Importante dizer, não é alucinógeno, não é alucinógeno, é enteógeno. O que separa um alucinógeno do enteógeno, né? O que separa um alucinógeno do enteógeno é a consagração para buscar a conhecer a si mesmo, a encontrar Deus e o divino dentro de si mesmo. É isso que divide um alucinógeno do enteógeno. Então, o propósito que você tem para aquilo, tá? E aí, para dar o adendo de que não é uma droga, uma dose de ayahuasca, um copinho, quando a gente consagra, quando a gente toma, geralmente é um copinho de café, assim, meio copinho de café, dependendo da casa, Aquele dependendo. pequenininho, branquinho, Ele, descartável, pequenininho de café. exatamente, isso. E aí,
é importante dizer que um café normal, café que a gente toma todos os dias, né? A maior parte dos brasileiros, pelo menos, toma todos os dias, ela faz mais, o café ele faz mais mal para o seu organismo do que uma dose de ayahuasca, né? Então, isso para desmistificar essa questão de droga, de alucinógeno, para desmistificar. Então, essa medicina, ela é capaz, ela faz conexões neurais. Então, toda vez que a gente tem um trauma, toda vez que a gente tem uma questão, e muitas delas vêm de infância, vêm de traumas da infância, geralmente, que é ali quando a gente está trabalhando o nosso chakra básico da sobrevivência, e ali, a partir dali, geram muitas quebras que a gente não sabe muitas vezes o porquê a gente não consegue desenvolver determinados assuntos, aspectos da nossa vida, geralmente são ligados a essas situações, essas que às vezes a gente não lembra, né? Então, a medicina ela expande a tua consciência, faz essas conexões neurais para que o seu subconsciente seja capaz de revelar aquilo para você, né? Então, um trauma, eu já tive vivências onde eu fui colocado lá revivi uma questão de infância, sabe? E aí, o que acontece? Essas conexões neurais, o nosso cérebro, tudo que é impactante para a gente, ele guarda. Então, um trauma pode ser uma perda de alguém, pode ser muitas coisas. Deixa eu pensar, um abandono. Por mais que a gente cresça e crie mecanismos para que a gente não olhe mais para aquele lugar e toque a vida, siga em frente com a vida, ela permanece no nosso cérebro, no nosso pensamento. É como se fosse uma fotografia. Sim. Então ela está lá ainda, ela só está adormecida. E quando essas conexões neurais se fazem, vem a revelação. Então, como no meu caso, eu tive muitas experiências, mas falar sobre essa. Eu fui colocado numa regressão de infância, onde eu revivi aquilo com a percepção de agora. E aquela libertação foi tão grande, e é isso que a gente escuta sempre, né? Por isso que tantos irmãos, tantas irmãs, a ayahuasca tem tantos adeptos e vem numa crescente, ela não elimina aquele trauma, ela ressignifica aquele trauma. Então, você como colocado. Se você trabalhasse ele e conseguisse deixar ir. Esse impacto, né? Aí, esse impacto, Bru, ele é tão grandioso na nossa vida que ele sobrepõe aquele anterior. Então, é isso que acontece. Então, por isso que a gente escuta falar, nós conseguimos uma cura. Mas como assim uma cura? É isso. É algo que você tinha lá atrás, uma questão com o seu pai, com a sua mãe, com um irmão, com alguém que você não fala, com alguém que te criticou e te bloqueia de fazer o que você ama, por exemplo, né? Então, é ressignificado. É como se fosse aquela imagem está lá, aquela foto está lá, e é muito bonita. E você não quer olhar para aquilo. E, de repente, você tirou uma nova foto ainda mais bonita, agora bonita, né? Porque a outra não era tão bonita, mas você tinha aquela foto ali que fazia parte da sua vida. E aí você consegue colocar uma nova foto, uma nova imagem, ou em cima daquilo. Sabe igual quando a gente escutava, tinha fita cassete, que a gente enjoava da música e gravava outra da rádio? Sim, É mais ou menos isso que acontece. Né? Isso. E aí, essa medicina é a ayahuasca. Então, quando eu me referi aqui, quando eu me refiro à medicina, eu estou falando da ayahuasca, desse meu caminho com a ayahuasca, né? E aí depois vieram o rapé. O rapé é um pó que é ali, a base dele é o tabaco, de origem indígena, né, dos ancestrais. Então, o tabaco é a planta mais sagrada que os indígenas têm na aldeia. Então, isso é muito sagrado para eles, né? E aí, por isso, esse cuidado que a gente tem que ter, porque nós temos o cigarro aí, que é a base de tabaco, mas
ela vem daí de um outro lugar que é para nos adoecer e não para nos curar, não Não, para ser mas uma ferramenta de cura. o cigarro tem tabaco e mais 5.300 substâncias. Exatamente, Então, né? ok, acho que todo mundo entendeu essa diferença, né? Isso. E aí o rapé também, hoje eu sou muito adepto, já consagro todo dia, tomo um rapé, porque ele ajuda a orientar, a limpar os pensamentos. Tenho contato com uma indígena, até que vai gravar uma canção aí em breve comigo, Ai, que legal. que essa troca também, né, uma canção sobre rapé que a gente está trazendo, e ela trouxe com profundidade ali um rezo, na língua dela, que ficou muito lindo, onde ela está dizendo, pedindo ao grande espírito, que é Deus para a gente, ou o universo, depende da crença ou religião, mas ao grande espírito para limpar e clarear os nossos pensamentos, que é esse é o objetivo de um rapé, né? É essa a intenção, geralmente, dar uma energia, canalizar, te dar uma ferramenta. E aí a gente falou, brincou aí do baseado, né? Eu falei, hoje não, porque hoje eu sou adepto também da Santa Maria, né? De forma dentro da espiritualidade, desse trabalho com a medicina daí, com a medicina rezada, com a medicina sendo honrada, né? Como uma planta de poder que é, e de forma nobre, sublime ali de buscar. Ela traz muitos ensinamentos também. Então, a gente tem muitas medicinas, muitas coisas que parecem que estão no mundo também, mas de forma errônea, né? É, a gente tem aí a ayahuasca, que a galera fala como alucinógeno, e na verdade é um enteógeno. E aí a gente tem o rapé, que é a base de tabaco, e do outro lado você tem o cigarro. Mas espera aí, são coisas diferentes, são propósitos diferentes, né? E aí a gente tem aí a Santa Maria, a marihuana, não importa também, mas aí, dado o nome de Santa Maria, dentro de uma ritualística, que é para trazer essa clareza, essa leveza de pensamento, ela traz muitas coisas boas para mim, tem sido uma ferramenta muito Mas próspera escuta, também. é claro, eu acredito que a ritualística de como usar ou consagrar, não sei se fala consagrar a Santa Maria, Sim, então a ritualística de consagrar ela deve ser completamente diferente, assim como quando um oncologista fala para o seu paciente, eu preciso que você faça uso do THC, eu preciso que você faça isso, uso da. É medicinal, caramba! exatamente. Então, acho que a verdinha, porque a gente pode ser derrubado, se falar o nome popular, Isso. ela. Eu acho que, gente, ela não faz. Já é um mito que já caiu por terra, Já né? quero. Pelo amor de Deus. É, Né? é, a gente vem vinculando, na verdade, a gente vê muitos veículos, assim, né, da grande massa, de quem nos domina, de quem tenta dominar, de quem está ali. Aliás, abraço aí ao Terreirão Encantado, sejam bem-vindos aí, coisa linda. A gente percebe que todas as vezes que o ser humano, que a humanidade, que a gente quer buscar por si mesmo ferramentas que nos levem a ter um nível de consciência maior do que os grandes, os que dominam o mundo precisam, alguma coisa acontece, né? Então, a medicina da ayahuasca vira um alucinógeno, um enteógeno, o rapé vira equivalente ao tabaco, ao cigarro, e a Santa Maria acaba virando algo proibido, que vem lá do tempo da escravatura, mas sempre foi uma coisa de conexão com o espiritual, né? Na Desde o verdade, tempo da Kéfera, África que trouxe para cá. eu já escutei gente falando do rapé em comparação ao pó branco. O quê? Ao pó branco. Ah, o pó branco, exatamente, é horrível. E assim, para gente, né, que vive
com verdade isso, né? E é por isso que o xamanismo que me traz, porque o xamanismo, a base do xamanismo que eu acredito, que eu sigo, que eu coloco no meu dia a dia, na minha vida, é a tua, o que você deseja, o que você coloca como o que você quer. Então você coloca, você vai presentear alguém, os melhores sentimentos para aquilo. Você vai consagrar uma medicina, os melhores sentimentos. Você vai tomar uma cerveja, para tudo a gente tem que ter um propósito. Você gosta de tomar uma cerveja, amigo? Legal, toma uma cerveja, mas tem o propósito de relaxar e ficar tranquilo, não de sair dirigir o carro e causar um acidente, não de ficar agressivo e brigar com seu filho, bater na sua mulher, né? Então, para Exatamente. tudo. Então, dentro da linha assim do xamanismo em si, a gente consegue trazer para tudo ali algo bom, algo bonito, algo próspero, inclusive para as dores da gente, né? A gente consegue fazer com que as dores, com que os traumas sejam ensinamentos, e a partir dessa perspectiva, a dor ganha uma outra forma, né? Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez com você, né? Exatamente. Então é daí. Então, as medicinas são essas. E hoje, né? Mas já fiz uso de várias outras. O Cambô também, Tambor, para tem limpeza. não tem uma coisa que é sananga, alguma coisa A assim, não é? sananga, um colírio extraído É. de uma raiz, de uma erva também. Usado, a sananga era usada para os indígenas saírem ali para caçar. Porque muitas vezes, muitos animais ali no meio da floresta eram difíceis de ser localizados, encontrados no meio de plantas, flores, e os animais têm essa sabedoria, né, de se camuflar, de saber onde que ele não consegue ser visto, né? Sim. Então, a sananga, para que que é? Tem a parte espiritual e a parte mais física. A parte mais espiritual para limpar toda os pensamentos, dar clareza e dar direcionamento também, mas num outro lugar do que o rapé. O rapé ele te dá isso com a força, né? Com uma força, porque é um sopro em cada narina e então o rapé ele te dá com a força. A sananga, ela traz uma ardência no olho e ela faz uma limpeza, então é diferente. Ao invés da força, ela traz essa ardência, mas é uma limpeza, é uma desintoxicação ali, física para os olhos e espiritual também, porque ela está levando tudo. Geralmente, para o final das vivências com a ayahuasca, ela é muito boa, assim, o uso dela, porque ela limpa toda essa parte de olhos, nariz e boca, as vias aéreas aqui, que são todas juntas, e impedem que, de repente, você tenha ali alguma coisa intestinal pós-vivência, porque ela pode causar um desarranjo. Então, é uma excelente ferramenta para isso. E então os indígenas Eu usavam. consagrei algumas vezes, né, Ever? Sim, E eu me lembro da de que a galera usava depois mesmo. isso. Eu fui em alguns rituais, né? Como eu tenho levado o trabalho de Everluz, né? Eu tenho levado aí as vivências para as casas. Eu encontrei algumas casas que durante a vivência eles passam assim para algumas pessoas que sentem, né? Mas eu como fui habituado desde sempre, assim, desde o meu primeiro contato, se após as vivências eu costumo seguir ainda assim, né? É. Talvez em algum momento eu sinta de fazer o uso no meio, né? Consagração ali no meio, né? Eu gosto de falar consagração para todas as medicinas, porque eu gosto de ter um respeito com todas, assim, né? Claro, 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 Mas, claro. E acho que se deve ter o respeito, porque senão é aquilo que a gente estava falando, banaliza, né? isso, Banaliza banaliza. Isso. e isso não pode ser banalizado. Não É um pode ser assunto banalizado. muito, 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 muito É sério. É um assunto muito, muito grande, né? Espiritualmente, é um assunto muito pessoal, é muito seu, é uma jornada sua, né? E eu tenho que trazer com a devida grandiosidade que tem para mim, né? Então, assim, até é, não peço desculpa
desculpas, mas peço licença para colocar isso como uma consagração para todas as medicinas que eu consagro, porque é sempre de forma muito respeitosa. É, E aí, de forma física, os indígenas usavam porque ele consegue, com essa limpeza e com essa ativação da planta como poder espiritual ali também, enxergar mais cores, mais luzes, mais movimentos. A gente enxerga realmente quando a gente consagra ali a sananga, se a gente abrir aqui o ângulo de visão e for para os lados aqui, ele se a gente amplia. fizer, já fiz, ele amplia o ângulo de É, visão da gente. E é, as cores ficam mais vivas. E à é. noite você consegue enxergar coisas que você não enxergaria, né? E aí a gente pensa, os índios faziam isso para caçar. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem casos, eu vi nessa minha trajetória, Bru, a respeito da medicina da sananga, eu vi casos de miopia sendo curados em uma única aplicação, da pessoa deixar o óculos no templo e esquecer o É, óculos, não voltar a buscar eu nunca mais. conheço um cara que não usa mais óculos também depois de consagrar a sananga. É Tá isso mesmo. vendo? Então, assim, eu acredito muito nisso aí. Isso aí vai me dando as referências, né? Porque É, é, você fala, pô, um negócio que vem da floresta, peraí, ele conseguiu curar o que a pessoa está se tratando há anos, e o médico passa um colírio e indica para um oftalmologista, e o quadro piora de saúde, aí ele tem que tomar medicamentos e troca de óleo, de óculos, e de repente você está ali preso na indústria farmacêutica que eu ia falar exatamente isso, mas é uma indústria, é né, uma Ever? É uma indústria. indústria. Exatamente. Então, essas medicinas, eu vejo muitas libertações a partir dela. Então, quando eu falo das medicinas, são essas as que eu tenho, mais algumas eu devo ter, mas aí tem algumas medicinas que eu consagrei uma ou duas vezes, então não vou me alongar aqui, até porque nem era sobre isso, né? A gente Não, acabou não, tá falando tudo certo, bastante. mas é só para tirar assim a dúvida das pessoas, porque eu acho que fica essa dúvida. O que afinal é a ayahuasca? O O que que é é, esse afinal, é a chá? O ayahuasca. que é alucinógeno? Então, E eu eu, achei bacana a gente dar essa passada. é, e eu E posso aí, me falar aí, corrija, desculpa, pode pode falar, Bruno, continuar. Pode? pode Me falar. corrija se eu estiver errado. Dentro dessas ritualísticas, dessas consagrações, nós reunimos um monte de irmãos nesse lugar e existe uma música que conduz, que é um fio condutor que te ajuda a, obviamente, ficar numa frequência muito mais relaxada, muito mais gostosa, né? Não tem nada a ver tocar qualquer tipo de música Não, para isso e nem deixar as pessoas ficarem falando. não, Então, é, bota todo mundo numa mesma vibração e é muito exatamente. interessante porque chega uma hora que você está sentindo o coração de todo mundo bater junto com o seu, não é? Exatamente, E, 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 exatamente. e estas músicas vocês chamam de rezo. Exatamente. Algumas pessoas chamam de rezo, outras pessoas chamam de música medicina, Tá, né? Depende da tá, vertente. Os meus tá. irmãos da Semente Cristal, eles costumam dizer música medicina, né? Que eu gravei alguns álbuns com eles, graças a Deus é uma amizade que eu tenho, assim, que eu desenvolvi com eles, era para ser uma gravação de uma música, virou um álbum e virou uma amizade verdadeira, assim, que é o que eu trouxe de maior dessa experiência toda, assim, a nossa amizade. E eles costumam dizer música medicina, né? Tá. Mas agora eles estão numa vertente mais religiosa da Umbanda, né? Até eles Tá. estão lançando vários pontos de Umbanda, de marinheiro, preto velho e tudo mais. Ok. E e aí eles seguem, mas aí seria a diferença da música de rezo e música de medicina, para Tá. entender, né? E Tá. aí eu tenho outros irmãos com quem eu gravei também, que aí já são uma pegada, que no Dois Sóis já é uma pegada muito da espiritualidade, já, muito ali da Umbanda, muito. Então aí eles chamam de música de rezo. O percussor desse nome, música de rezo, foi o Alê de Maria, né? Que não tinha uma definição, né? Muito tempo atrás, quando começaram as medicinas, que são milenares, né? De 5.000 anos atrás, né? Então a gente pensa assim,
antes de Cristo, essa conexão já era buscada e essa era uma ferramenta para isso, né? E Que então, maravilha, ele, que lindo. né? É lindo, né? É E lindo. aí, ele que trouxe esse nome, porque não tinha, eram músicas do mundo que se tocavam nas vivências. As primeiras vivências que eu fui há 10 anos atrás, tinha muita música que a gente ouvia no rádio, no CD, mas aí, logicamente, músicas que tinham uma boa mensagem, né? E uma faixa vibracional diferente também, né? Isso, Claro. uma faixa vibracional diferente. E aí o Alê de Maria foi o percussor de trazer esse nome, esse música de rezo, né? Então ele foi ali, é um cara que traz muitos ensinamentos ali, ele fala muito sobre Maria, muita religiosidade misturada, e, e eu acho lindo isso, Eu né? Que é mais ou acho menos a. muito lindo esse nome. Eu acho muito lindo. É muito assim, é muito conectado esse É muito, nome. é muito conectado, Bru, e eu percebo assim, né? Quando a gente está cantando qualquer música que seja, quando a gente intenciona aquilo com verdade, com o coração, é diferente. Ele é um rezo, é uma oração, É, né? é. Quando eu abriu a live aqui, eu comecei, ando devagar, porque já tive pressa. Isso é um rezo, É um isso é uma rezo. oração. É. Isso aqui eu estou te desejando o melhor, eu estou celebrando um momento ali, vários momentos que a gente já teve junto, de partilhar essa canção. Ah, Não, emociona, e essa porque canção, realmente para é muito mim, forte. além de falar um monte de coisa comigo, assim, vários itens, né, várias palavras ali da canção, ela é uma canção que é sempre o Ever que toca para mim, em minha homenagem. Ah, É que sempre lindo. homenagem Pô, quando você faz, quando a gente está junto, se encontra. E a emoção é sempre desses momentos de celebração. Vou ficar sim, emocionada de novo. É sempre né? sobre esses É, momentos de celebração. E isso é é, lindo. isso É é lindo. lindo. Isso é o poder da música, né, Bru? É, é, No tempo do nazismo, a gente estava falando sobre as ferramentas, né, que o mundo vem para tirar é, aquilo que é ferramenta para nossa elevação, para é. não dar isso para a gente, para manter a gente como cordeiros calados ali. E isso aconteceu com Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, onde como que você pode colocar pessoas dentro de um vagão de trem e matar todo mundo, mulher, criança? Como que você pode normalizar isso? É através de não deixar que as pessoas se elevem, que as pessoas enxerguem, que as pessoas percebam, que as pessoas pensem com a própria cabeça, com o próprio pensamento. É por isso que é possível, né? Então, ali, uma das coisas, aliás, duas das coisas assim que eu sempre atribuo e que segue até hoje não precisaria é flúor na água, a gente não precisa de flúor, né? Hoje nós temos dentistas que defendem que o flúor é essencial, mas claramente que ela calcifica, tem muitos estudos, né? Ela calcifica a nossa glândula pineal, que é a glândula aqui no centro no meio da cabeça, e que é responsável pelo esse contato espiritual, essa ligação espiritual. Isso explica um pouco do porquê as pessoas conseguiam colocar pessoas, né, semelhantes dentro de um vagão de trem e fazer essas atrocidades todas que eles faziam, porque não estava calcificado, o contato com o espiritual não existia. Era só seguir as ordens e as leis. E sobre a música e as regras, né? E sobre a música, é, todas as músicas nessa mesma época, né, foram estipuladas e eram tocadas músicas, foram baixadas a vibração das músicas. Então, de 442, acho que é isso. Não vou lembrar. Não vou falar porque eu não vou lembrar exato. Mas foi baixada a frequência e todas as músicas a partir dali e até hoje são conduzidas com uma afinação no violão que ela é de baixa frequência, para que a gente não tenha essa conexão, né? E então a gente Essa vê. amplitude, né? Essa conexão mesmo, essa conexão mesmo. E, Que loucura, e gente, isso, isso, que loucura. isso prova o poder que a música tem, né? O poder que a música tem, e se ela tem esse poder
destrutivo, que a gente vê muitas músicas aí que tá levando, né? Não vou entrar nesse quesito também, mas que está levando a humanidade, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, Sim. né, para um lugar não muito bom, muitas vezes muito distante do sagrado, mas se ela tem esse poder, ela tem o poder de salvar e de curar Não também, né? tenha dúvidas. Não tenha E dúvidas. então é aí que entra o trabalho, né? Essa questão do Everluz, né? É, é. Eu vim E, gravar a primeira e pode gratidão, falar, desculpa. Nath. Hã? Antes era 40 e 32 e agora 432 e agora 440, exatamente. Para Foi essa manipulação. mudança. É, Exatamente. É é, isso aí. Valeu, Nath. Gratidão. Tava com é medo de isso errar e falar mesmo. o contrário. Mas você E sabe gratidão pela que. presença também, Nath. Ai, Encontrei por a Nath favor, isso hoje. mesmo. Obrigada. É, sabe E aí, que essa história eu acho que todo mundo já percebeu isso, por mais que pessoas que não consagrem, vai. Ok, não tem problema, não consagra, ok. Mas você já percebeu que se você está triste, num dia qualquer seu, da sua vida, qualquer. começa a tocar uma música boa, uma música gostosa, uma música elevada, uma música de palavras bonitas, de dizeres bons, você, Leva, óbvio que você, vai você para sai cima. daquela vibração triste e você passa a ficar bem. Exatamente. E isso tem uma explicação até científica, né, Bruno? Na frequências da cura, fiz uma formação em frequências da cura. Então, a frequência da cura se baseia em o quê? Nas vibrações sonoras como forma de cura, porque cada vibração é capaz de vibrar cada célula do nosso corpo de forma diferente. E Ok. a água também, né? A Sim, vibração na água, ela, sim. tudo que a gente coloca na água, né? Por que que o padre, o pastor, vai lá e fala, põe um copo de água em cima da TV É, e você vai tomar? É vibração. Ah, não dá certo, isso aí é viagem. Não é viagem, porque você está acreditando, você está colocando a tua vibração é, naquilo, é, né? é isso. É Então isso. aquilo já movimenta, já causa. Então, frequências da cura é isso. Nós somos 90% água, né? Então, É, assim, isso vibra na gente, reverbera, e aquilo segue vibrando e reverberando. é, Essa coisa é. é, emocional, vibracional é muito séria, realmente, é muito séria. E isso serve para pessoas aí mais intuitivas também, independente da música, de qualquer coisa. Nossa, cheguei num lugar, não me senti bem. Vibração, meu amigo. É, Vibração, minha amiga. É é, vibração que estava lá já, é, entendeu? Não é. condiz com a tua. Então, assim, aí que entra o trabalho Everluz. Eu recebi, depois segui compondo, né? E 7 anos depois, numa vivência, O durante primeiro, a pandemia. o primeiro álbum foi Caravana da Luz. Não, E, primeiro, eu lancei primeiro o EP, que é o EP desta arte aqui. Vou ah, mostrar. Essa aqui é Boas sim, Novas. tá. Então, o primeiro foi Boas Novas? Primeiro, Boas Novas. Já tinha gravado Ah, 2 canções ali de espiritualidade, vinculadas à espiritualidade. tá. Uma chama Gratidão por Compartilhar. Foi de uma vivência que eu fiz muito profunda com o Tantra e foram meditações, assim, foi muito profundo aquilo. E da partilha final, né, ali também tinha uma semente que eu vou contar para vocês já. Tá. Eu cheguei em casa, depois foi uma partilha tão profunda e tantas curas alcançadas, né? E nessa que é uma coisa tão levada, banalizada também, né? O Tantra, o pessoal acha que é uma bagunça, mas não é. É muito sobre conexão com você mesmo, com o espiritual. E se há um parceiro, com o seu parceiro também para aprofundar suas relações, né? Mas escuta, seguinte, gente, pelo amor de Deus, está na hora de todo mundo aqui, por favor, está na hora de todo mundo vai estudar sobre o que você tem dúvida para depois falar. Vai aprender, vai.
Precisa, Ever, precisa. As pessoas precisam parar de andar em manada. Parar Sim. de achar que Tantra é igual a sexo tântrico, que é igual Isso. a bagunça. É. Gente, para com isso, né? Isso. É, e na verdade, né, Bru, o sistema, o meio onde a gente está inserido é para causar isso mesmo, né? Como a gente já vem trazendo, né? Na verdade, acabou que a live está trazendo muito essa temática, né? Que é muito necessária e muito pertinente. E realmente, vem o outro lado, o mundo vem para banalizar aquilo que é É, profundo, é, para trazer o profano para o profundo, é, né? é. Sempre. Então, assim, e aí eu Você pela vai parte. dar uma palhinha de alguma coisa do Boas Novas? Eu vou tocar o Boas Novas daqui a pouquinho. Eu Tá, vou, eu vou tocar. tá, Vou mostrar. Vou tocar Boas tá Novas. bom. Então, assim, eu compus, então veio então, por compartilhar, porque a partilha foi muito profunda no final desses dias que eu estive lá, com a prática, com as práticas espirituais vinculadas ao Tantra. E aí eu cheguei em casa e compus a música Gratidão por Compartilhar, que falava exatamente por essa partilha final, onde a música foi composta pelas frases que as pessoas disseram, por frases, pelos depoimentos das pessoas que estavam Ai, lá. Então a música que coisa toda, linda. ela tem uma parte que é minha, que é da minha vivência, né? E as outras partes são partes de descrições das pessoas. Depois veio a música, mais um EP que leva o nome de Ei Mulher, que foi uma música baseada na força da minha mãe, mas para todas as mulheres, assim, né? Então ela tem uma frase que fala: Ei, mulher, me ensina a ser como a fé que faz você, que era muito da minha mãe, a fé e dessa força de todas as mulheres. E aí, em seguida, daí que eu falo ali, realmente chegou Ever Luz ao mundo. Foi durante a pandemia, eu recebi numa vivência, durante a pandemia, eu recebi a missão de gravar a canção Boas Novas, foi a primeira ali. E eu virei essa música na vivência. A medicina ali me mostrou onde estava no caderno em casa, que eu tenho alguns cadernos de composição, e aí em qual caderno eu estava, em qual página, e aí eu cheguei, aí eu fiquei me questionando, e não, beleza, recebi essa informação, aí ela me veio com uma outra informação, que foi uma pergunta sobre o que eu estava fazendo com a minha vida naquele momento. E aí eu falei, como assim, o que fazendo com a minha vida naquele momento? Às vezes, né, para explicar aí para o pessoal, as vivências com a ayahuasca, às vezes elas vêm como alguns insights, às vezes com alguns pensamentos, inspirações que a gente tem durante o dia, mas a gente está aberto e recebe diretamente aquilo sem aquela. Será sem a dúvida, daí a gente entende diretamente aquilo, e às vezes a gente tem uma conversa interna que parece que fala com a gente. E a minha foi essa dessa vez. E aí a medicina conversou comigo e me perguntou o que eu estava fazendo com a minha vida, porque eu ia para os rituais de ayahuasca, me limpava e depois eu ia para os bares e para os lugares onde eu estava tocando na época e sujava e contaminava toda a minha energia novamente. E eu falei, puxa vida, que coisa, realmente ela tem razão, porque era exatamente assim que eu estava me sentindo naquele período. E aí eu pedi uma clareza de entender o que que eu ia fazer, porque meu ganha-pão é aquilo, né? Exatamente. É meu ganha-pão. E aí terminou essa vivência, e aí, como era guardião dessa casa, assim que finalizou a vivência, me perguntaram, Ever, você pode compartilhar como que foi aí, dizer como foi a vivência para você hoje, né? Aí eu falei, posso, ao invés de falar, posso tocar uma canção hoje? Aí ele falou, pode. Aí peguei o violãozinho, fui lá e toquei esta canção. Hum. Vento varre as folhas do meu coração, leva todas as dores que sofri em vão.
me deixa ser melhor, mais leve pra voar, desata qualquer nó, pro amor me libertar. A puta cicatriz agora é um troféu, por trás da tempestade ainda há de haver um céu azul com sol e nuvens brancas a dançar com você no tempo. E o sino dos ventos vai estar a tocar. Estão chegando as boas novas. É a mudança da estação. É algo bom que se renova do solo do meu coração. E aí veio essa canção, né? Nossa, coisa linda. E aí veio essa canção e eu abri os olhos, porque eu estava muito emocionado, eu estava ali no que a gente chama, para quem não conhece ainda, de força da medicina, que é quando os efeitos realmente fazem, a gente chama de força isso, né? E, e eu estava de olho fechado, muito conectado com aquilo, e quando abri os olhos, as pessoas todas à minha volta estavam chorando. E ali foi a resposta que eu tinha perguntado. Me dá um caminho, eu preciso entender. Então, como que eu vou fazer para sair desses lugares, né? E ali nasceu Everluz. Naquele momento nasceu Everluz. Eu cheguei em casa, encontrei a canção no caderno, estava exatamente onde ali a minha vivência, a minha medicina, e faz todo sentido, porque conexões neurais, o meu subconsciente sabe exatamente onde estão as coisas, né? A gente Claro. guarda para a gente só aquilo que a gente julga muito importante, mas todas as informações elas estão no nosso subconsciente, né? Isso tem muita relação com os sonhos também, muitas vezes, aquilo que a gente sonha, nossa, sonhei com uma coisa nada a ver, mas se você for pensar bem, em algum momento você visualizou aquilo, ou no dia anterior, no próprio dia, e te deu uma abertura para o seu subconsciente, a partir dali, criar outras conexões, né? Então, assim, nem sempre tão claras, mas quanto mais a gente vai se aprofundando, para quem caminha aí nessa parte da espiritualidade, consegue compreender bastante essa cura acontecendo, essa movimentação acontecendo, onde a gente consegue ter mais percepção das coisas, ter mais clareza das coisas. Então, assim, muito abençoado. Essa música veio. No dia seguinte, exatamente, eu estava deitado na cama, vi uma mensagem de João Pedro, do Dois Sóis, falando que ia procurar algumas pessoas para ele produzir. E eu passei reto naquela mensagem, porque eu não tinha dinheiro, não estava trabalhando, sabe? Eu tinha ido nessa vivência de ayahuasca, porque eu era guardião da casa, então, assim, falei, não pode vir, não vai deixar de vir, porque está sem dinheiro. E aí, no final das contas, eu passei reto, e aí me veio a lembrança ali, a cobrança, pô, peraí, o que foi ontem minha vivência e eu não estou fazendo proveito? Então, mandei uma mensagem para o João Pedro, e falei para ele, falei, vou mandar algumas canções aí para você escolher qual você gostaria de produzir, se você conecta com alguma. E a primeira que eu mandei foi Boas Novas, e eu estava procurando outras duas ou três para mandar para ele escolher. Ele falou, é essa. Eu falei, como assim é essa? Espera aí que eu vou mandar outras. Ele falou, você pode mandar outras, mas é essa. Que legal. E aí eu falei, beleza. Aí conversei com ele, conversamos a respeito, ele me falou um valor que ficaria, e aí eu perguntei que eu não estava trabalhando, se eu poderia pagar parcelado, ele disse que sim, mas eu não tinha nenhum tostão, e aí Mas o tostão aparece, amigo. aparece, né? E é um milagre, né? E aí as coisas vêm, quando a gente está aberto para a espiritualidade, vão acontecendo confirmações que não nos deixam mais a possibilidade de duvidar, né? Até o Exato, teu... porque afinal você estava também decretando ali que estavam chegando boas novas, né? Que estavam mudando as Exatamente, estações. As estações estavam isso, mudando. não Você é? sabe, Ever, que às vezes eu não tenho um puto, eu não tenho $1 aqui, né? E aí eu falo assim, ok, universo, preciso desse dólar, hein? Cara, outro É isso dia aí.
lhe juro, é que é um absurdo, né? Mas assim, a gente fica tão conectado com a parte espiritual que eu te juro, eu abri a porta do carro, eu fui sair, tinha $20 no chão, cara. $20 no Isso é chão. lindo, Bruno. Não é? Meu, e Esse é assim, o ponto. não é de. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, é seu, é um presente É para um você. presente para você. Aí você fala, ok, obrigada, É pega, capaz de um agradece, anjo ter acabou. passado e deixado o dinheiro pra você. Nem foi uma pessoa. Foi É, um anjo que passou e deixou, pô. Né? exatamente. E aí, Exatamente. assim, É, isso é um ponto muito importante, assim, que eu gosto sempre de falar, que o universo, Deus, ele faz sempre mais do que a gente pede. Você pediu $1, ele deixou 20. é isso mesmo. Não é? Não é? É, é. E Ele aí, deve ter falado assim: materializar $1 e materializar 20 vai dar o mesmo trabalho, o né? mesmo Deixa eu trabalho. materializar 20. Eu vou entregar $1, eu não vou fazer isso. $1 é muito pouco, eu vou levar vintão. Eu vou dar vintão. Mas é Então, assim, eu acho que quando a gente começa a se elevar, o que eu quero dizer com essa brincadeira, que não foi brincadeira, foi verdade, isso aconteceu. Quando a gente se eleva, quando a gente fica conectado com o Altíssimo, ou chame como queira chamar, isso a gente, as portas se abrem, cara. Elas se se abrem. abre. E elas vão se abrindo. Isso. E a gente tem muitos estudos para os céticos aí, né? A gente tem muitos É. estudos hoje que comprovam tudo isso. Sim, A fé consegue ser comprovada hoje, o poder da sim, fé consegue ser comprovada hoje cientificamente, né? sim. Tá aí a física quântica mostrando muita coisa Sim, de sim, qualquer, a fé cura. É isso entendeu? mesmo. Acredito que Deus vai me trazer, de alguma maneira, o universo, Deus, vai me trazer $1 que eu preciso. É, E acabou, ele vai trazer, porque é, você criou com verdade, né? E com uma intimidade com aquilo que a gente acredita também, né? exato. Então, assim, que tem outra coisa, né? A gente não pede dinheiro emprestado para quem a gente não conhece, para quem a gente não tem intimidade, né? Claro. Então, importante a gente ter uma intimidade para conseguir compreender, entender e fazer É. pedidos, fazer. É bom agradecer também, Não tem. sempre, né? Nossa, mas na hora que eu recebi, eu entendi e recado dado. É claro Recado que a dado. conexão ela E é quanto mais muito. isso acontece, mais Mais vai volta a acontecer, acontecendo. né? É. E aí, Ah, foi isso que aconteceu, Bru. Eu combinei o valor, eu falei, e agora? Ele me falou o valor que ele precisava para começar a trabalhar na música e eu não tinha nada. E aí, eu juro por Deus, eu falo sempre isso. Isso aí assim, eu gosto de contar, assim, porque é o meu depoimento de como é de verdade, assim. É para não deixar dúvidas, né? Então, assim, baixou uma abinha no celular, eu falando com ele, valor recebido, tal valor, nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos, eu não tinha de quem receber, né? E aí eu falei, não é possível, o mesmo valor que ele me pediu. Aí meu irmão nos Estados Unidos, beijo, Bruno, te amo. Tinha sido aniversário do meu filho, do Marcelo, como estava na pandemia e não tinha como trabalhar. Olha quantos ciclos de bênçãos. é. Eu não tinha como trabalhar, e aí eu falei, não tenho que dar de presente para ele. E eu dei a minha guitarra, minha pedaleira e meu cubo para ele. Foi o melhor presente que ele já ganhou na vida dele, porque no momento que eu menos podia presenteá-lo. Então eu dei o que de maior valor eu tinha ali e hoje ele toca comigo, né? Que eu comentei no começo da live aí. Sim. Ele tocou comigo na vivência da Maria Ayahuasca que esteve aí com a gente. Então ele consagrou pela primeira vez a medicina ali e tocou, conduziu comigo, ele, a Bia, né? A vivência Boas Novas na Maria Ayahuasca. Então, olha o mundo dando voltas, né? E esse dinheiro que o Bruno me mandou, ele falou, era para comprar um presente para o Marcelo, porque foi aniversário dele, foi perto, né, nessa época. Aí eu falei, eu já dei um super presente, esse dinheiro vai para outro lugar. E acabou indo para outro lugar, que foi para gravação. E ali iniciou, era só para ser uma produção também, né?
mas como você falou aí dos dólares, né? O universo, Deus sempre dá mais do que a gente pede, né? Então, era para ser simplesmente uma produção, e aí a, a Rebeca, que faz parte do Dois Sóis com o João Pedro, que estava produzindo a música, estava lá no estúdio, ela e a Ana Muniz também, que é uma querida, a gente tem aí o projeto de lançar mais uma música juntos esse ano, e elas estavam lá, estavam ouvindo ele mexer com a música, eu ouvi a música, elas perguntaram, falou, João, será, de quem que é essa música? Ele falou, do Ever, é um cara lá de Tu, e blá, blá, blá. Aí, você não quer perguntar para ele se a gente não pode gravar junto? E assim deu-se a estreia já na minha primeira música no Rezo, essa que a espiritualidade me trouxe, né? Que a ayahuasca me trouxe, a mamacita, como a gente que é adepto chama, me trouxe aí um grande presente, maior do que eu esperava, não só a gravação da música, mas já com participação dos Dois Sóis e da Ana Muniz junto, né? E tudo que eu fiz foi fazer o que fui intuído, né? Então, aí para todas as pessoas também, independente de ser das medicinas ou não, isso funciona para a vida da Para gente, a tá, vida da gente? gente, exatamente. Então, esteja aberto a merecer primeiramente, né? Porque isso é uma grande dificuldade que a maior parte das pessoas tem, de sentir-se merecedor e de estar abertos a mais que a vida quer te dar, né? Porque a gente fica esperando sempre aquilo ali, o mínimo, o menos, então não. Esteja aberto para pedir $1 e receber 20, né? É. Esteja aberto para ser produzido por E é alguém que muito você... importante ser grato quando receber. Exatamente, porque aí é um ciclo que não se fecha, né? É. Eu, eu tenho vibrado muito uma coisa que na minha vida, assim, que faz total sentido, que é tudo aquilo em que a gente põe a atenção tende a crescer. Então, se você põe a atenção numa dor, a dor vai crescer, você vai ficar insuportável, não vai caber dentro do seu peito. Se Exatamente. você põe atenção nas possibilidades que você tem de curar aquela dor, ela já se torna menor só com esse posicionamento, né? E aí você, e aí você começa a achar possível, peraí, é possível. E aí a gratidão, a gente ser grato, o universo entende que você é grato e que ele precisa te dar, você gosta da gratidão. Isso que é o fluxo, essa coisa de mentalizar, de lei tantas coisas que fala aí, né? Lei como que chama? Lei Eu da sei que atração. você está com uma pessoa te falando do horário, não tá? Eu tô. Eu sei. Porque aí é diferente do horário daqui. Então eu tô olhando no meu relógio, mas eu tô fazendo. São Deixa eu só falar. 19h33. 44. Tá? A gente tem pouco tempo para você entrar. Que, aliás, gente, Ever vai fazer uma live agora na rede vizinha, tá? Eu vou falar que é na rede da dancinha. Tá, rede da dancinha. Vou te dar esse toque. É na rede da dancinha. É na rede da dancinha. Estamos dando toque. Eu vou estar Né? dançando por lá. Mentira, não vou estar Isso. dançando por Ele lá, vai mas vou fazer estar uma tocando. live saindo daqui, ele vai para lá, tá, gente? Então segue ele lá, por favor. É o Everluz mesmo com arroba, dois né? L's. Arroba Everluz, né? Bru, ficou pouco tempo, né, para muito assunto, né, como sempre, né, Bru? Meu Deus do céu, eu quero ver se eu faço um apanhado aqui de uma pergunta para responder tudo. Vai. Cara, Bom, chegamos até onde chegou a Everluz, chegou, né? Eu queria falar do álbum da Caravana da Luz, que é a parceria com o Semente de Cristal, mas você falou um pouco sobre isso. Caravana da Luz. Eu queria falar Aí, das músicas de encomenda. Peraí, ó, eu vou falar e daí você dá um apanhadão. As músicas de encomenda, que eu sei que é um fala, projeto também. Júlio! O Júlio é um querido, Bru. O Júlio vai em várias vivências aí. Já esteve em algumas vivências da Caravana da Luz, que você falou agora. Ele esteve na estreia da Caravana da Luz, assim, lá em São Paulo, no Jiboia Sagrada.
conheci ele lá, um cara do bem. Depois ele esteve em Campinas também, na vivência com a Caravana da Luz, onde eu toquei com Semente Cristal lá, conduzimos juntos. E levou uma caixa de goiaba do sítio dele pra Ai, que gente. delícia. Que cara especial. Um beijo no seu coração, Julião. Beijo, Daqui Júlio. a pouco eu tô Prazer. indo pra rede vizinha, hein? Já, já. E, ó, aí eu quero saber das músicas de encomenda, eu quero saber que eu sei que você, obviamente, é um escritor, porque você escreve, você compõe, Sim. mas você também lançou um livro infantil. Que E eu quero saber dele e eu quero saber dos próximos lançamentos. Oh, olha borboleta! que lindo! Ó, é um livro musicado, né? Olha aqui, ó. Olha o Evelyn desenho. Ai, que Tem o demais! maior aqui ó, no fundo. Deixa eu ver. Tem algum lugar aqui que tem no fundo. Eu adoro essa imagem. Ó. Olha. Que legal! Não é mesmo? A borboletinha Legal! no ombro. Que demais. Olha que Então, legal, esse cara! livro E aí, nós conta, faz esse apanhado aí dessas vou questões, então, fazer. vai. Não tem E problema a gente você também tem trazer uma um. lojinha, não tem? Temos a lojinha, que é o que a gente leva aí para as vivências, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem ali, além das músicas, levar uma recordação. Eu sou muito assim também, eu vou para as vivências, eu quero levar um rapé, quero levar alguma coisa, um artesanato, alguma coisa para guardar aquele momento, né? Sim, Então, além dos prints que a gente mostrou no começo, aí a gente leva os livros também sim. para venda ali, temos algumas outras, estamos produzindo algumas outras coisas, que isso que ajuda a manter as gravações, as aulas, o funcionamento da Clara, o funcionamento de todas essas questões, né? O livro foi baseado numa música e acabou virando esse livro aqui pelo selo Azinha, né? Que é vinculado ao Ases, mas Ases da literatura aí, que Sim. Tá linda a capa. lançamento, lançamento internacional foi, né? Então foi lançado em Portugal, mas tem na Amazon, se eu não me engano, deve ser R$ 49,90 pela Amazon. Quem quiser pode entrar em contato com a gente direto também, que a gente manda. A diferença é que a gente manda daí autografado, assinado, se a pessoa quiser, Claro, claro, dedicatório, se claro. quiser apresentar para alguém, presentear alguém. Então, nós temos alguns produtos aí que fazem parte, né? É. Essa é a parte do livro, tocar um trechinho da borboleta. Toque, toque. Ela fala do processo, né? De coragem. Então, ela é dedicada para as crianças e a gente trabalha muito assim para criança interior, rituais com criança interior. Tem uma casa aqui em Itu que a gente vai tocar, uma Macaia Terapias. Beijo também para o Macaia Terapias. A gente sempre está lá com o Leandro e com a Kelly, um casal maravilhoso, de muito propósito. E lá é sucesso pleno a borboleta, a música da borboleta, o pessoal dança em volta da fogueira. Foi lindo a primeira vez que eu tive a oportunidade de tocar a música lá para eles e ver como eles cantam e como eles dançam, os irmãos da casa lá. Então, muito lindo. Ela traz elementos do xamanismo, a borboleta, que é um animal de poder que representa a transformação no xamanismo, né? Levando essa coragem de alçar os voos, que é isso que a gente busca na nossa vida, né? Claro. Então, fazer um trechinho só. Faz. Quando a borboleta bate asas, ao tentar sair da casa onde antes sempre morou, depois de ter tanta paciência, agora tem consciência que já consegue voar, mas tem que ter coragem. O fio na barriga, a mão suar. Mas depois que enfrenta o medo, se sente mais forte pra voar. Voa, 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 borboleta, colore o dia de azul.
Voa, 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 borboleta, quero dançar também. Voa, 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 borboleta, colore o dia de azul. Voa, 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 borboleta, quero voar também. Essa é a borboleta. E gratidão. E aí, Ai, muito ela lindo. nasceu música, virou livro. Ela é baseada num processo da Maria Clara, da minha filha. A ilustração é para lembrar ela É, também, né? E ela é é, é, escoteira, então ela está com a roupinha de escoteiro aqui, né? coisa Então linda. foi algo que a gente superou juntos aí, né? E ela conseguiu, venceu. Aliás, um beijo para Clarinha que mandou aqui pelo Te amo, papai. Também te amo, filha. Ai, que coisa linda. Oi, Bru, é a Clarinha. Beijo pra É, você. Beijo, Clarinha. Tô vendo o ela perfil da mamãe adora, aqui. adora, Oh, Bru. Ela adora, a oh, Clarinha eu adora, Bru. mais, eu No dia que a gente mais. estava assistindo aí a live, ela ficou fascinada. Ela falou, nossa, é bonita, né, mãe? É bonita, né, pai? É que Olha, bonitinha. É uma lindeza. Clarinha, eu acho que eu sou bonita sim. Mas a beleza, a minha beleza, ela vem de dentro, assim, sabe? E é isso que é importante. É isso. Cresce com a cuca nesse É caminho. Cresce com isso, a essa cuca nesse fica nesse caminho. caminho. Hã? Então, esse é o livro. Aqui, que essa música, nós tivemos a produção daí já do Adriano, do Semente Cristal, Tá. virou meu irmão, então a produção dele foi lindo, assim. A Clarinha gravou comigo essa música, né? Então, acessem lá no Spotify, em todas as plataformas, no YouTube mesmo. Eu acho que esse vídeo vai para o YouTube, né? Então, termina Vai. de assistir a live É. e, aliás, termina de assistir o vídeo aqui no YouTube, já digita aí, Everluz com 2 L's, borboleta, que você vai escutar a Clarinha cantando e o violão do Marcelinho, foi ele que gravou. Então, esse foi um trabalho bem Em familiar, família. assim, bem É. família. Então, Ô, todos Ever, deixa, desenvolvidos deixa eu ali. só falar uma coisa aqui pro público Olha quem rapidinho. veio. Vem Quem? aqui dar um oi. Clarinha. Oh! Oi, Clarinha. Ela não tá me enxergando. Ela tá me enxergando? Não tá te enxergando, mas ela tá acompanhando a live do celular da mãe. Oi, amor. Mas você vai me enxergar na íntegra depois que Olha eu lá, olha lá, subir pro Insta. Oi, olha meu lá. Olha lá, amor. agora ela te viu no celular da. Ah, Dá um tchauzinho sua aqui que linda, ela que te vê. saudade gostosa. Já já eu tô, ó, já já, Já, ó, já. spoiler, hein? Acho Se eu que soubesse já já que eu vou ela. dar um abraço em alguém. É isso. Se eu soubesse que ela estava É, atenta dessa maneira, eu tinha chamado ela para cantar junto, né? exatamente. Ô, Ever, É. deixa eu falar uma coisa rapidinho. Na quinta-feira, ou seja, amanhã, É. esta live, que vai ficar salva aqui, vai ficar salvo no perfil do Everluz, na quinta-feira, ela é reproduzida no YouTube, no meu canal do YouTube. Fechou. Então, vocês podem ver por essa plataforma e nós lá fazemos uma certa edição e a gente consegue, então, ilustrar tudo que nós estamos falando aqui com fotos, com imagens, enfim. Então, fique de boa, gente, que vocês têm um monte de lugar para ver. Outra coisa que eu preciso deixar claro. No YouTube, todos os arrobas do Ever, tá? Todas as formas, Spotify, o Instagram, a rede vizinha, vou te dar um toque. Vai estar toda lá de forma já no linkando. Já vai estar a lojinha deles, o link da Amazon para adquirir o livro. E, gente, nós que vivemos esse tipo, seja um artista, seja uma viajante, nós precisamos muito da internet para nos ajudar. Sim. Nós precisamos vender as nossas criações. Eu, no meu caso, que produzo conteúdo, eu preciso de seguidores, a gente precisa de like, a gente precisa aumentar a massa, né?
essa onda vibratória aí precisa ser aumentada sempre para auxiliar. Então, gente, adquiram o livro, adquiram um print, adquiram uma música que vai ser feita para você. É muito importante isso. E vocês vão poder ver o Ever em vários canais aqui, vai estar sempre aqui na descrição. Certo, já vou querer a segunda parte da live, Bru, porque eu queria saber de você também aí. Então já pode, se não tiver para a semana que vem, se tiver alguma vaga aí, a gente pode seguir daqui para frente. A gente pode, é só você querer. Eu tô tentando marcar com a sua mulher, e aí, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode começar numa dupla já, num trio aqui, né? Podemos, claro que podemos. Pode fazer um bem bolado. Claro. Se a Bia, tudo bem, Bia? Eu acho que sim. A Bia, ela vem ali, a parte 2. Parte 2, né? Na verdade foi parte 2, né? Parte 2, yeah! Parte 2. Então... Agora, não, mas o nosso público é brasileiro, tá tudo certo. Mas assim, a gente realmente tem que encerrar. Então tá marcado, Ever. Se segunda-feira tudo bem pra vocês, tudo bem pra mim, tá? Então, fechadíssimo. Segunda que vem a gente volta com live com o Ever e com a Bia pra gente. E quem sabe a família toda não participa, vamos ver? Vamos ver. E aí a gente vai continuar esse papo. Mas não esquece que a gente vai deixar salva a live de hoje, tanto no meu perfil quanto no perfil Everluz, e amanhã reproduzido no YouTube. Aliás, certo? Família, deixa like, compartilha com quem sentir, com quem faz. Não custa nada, curte aí bastante. E a gente ia fazer um sorteio de um print, né? Mas eu acho que foi muita. A gente tem só 2 ou 3. Nesse momento, são 2 ou 3 pessoas aqui. Então, vamos fazer na segunda? Pode ser? Pode. Pode ser? Então a gente faz na segunda. Pode ser. Então fiquem atentos. Assim as pessoas que passaram por aqui, que estiverem assistindo também, ficam atentos para voltar para a segunda aí. E aí a gente consegue aprofundar. Você prefere às 18 ou às 19? Tanto faz. Depois a gente vê isso. Tá bom? Depois a gente vê isso. Então, Ever, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Muitão mesmo. Mas assim, é um agradecimento até a parte 2, tudo bem? Combinado, Bru. É sempre assim, eu tô preocupadíssima, eu quero te liberar para tua live. Não, viu? Na verdade, é minha live no TikTok, até peço para quem não vou dar um toque. Segue. Ratinho. A minha live está sendo um teste, assim, né, ainda, mas eu estou gerando conteúdos, assim, muito profundos lá. A live de hoje será sobre xamanismo, né? Então, assim, eu vou tocar músicas ícaros do xamanismo, músicas mais assim, a gente vai falar um pouco sobre. Quem quiser trazer um rapézinho para a gente tomar junto, um rapézinho, fica à vontade, né? Então, tudo bem que atrasar um pouquinho, tá tudo tranquilo. Eu só estou tentando manter esse comprometimento de ter toda quarta-feira com um tema, né, até entender o funcionamento. Estão todos convidados. Que por uma questão de agenda, né? Mas a minha live, por exemplo, é sempre às segundas, a sua é às quartas. Então, mas vamos muito lá. Obrigada por me atender hoje. Imagina, Bru, até eu vou tentar viabilizar para, de repente, a gente transmitir pelas 2 redes, sabe? Não sei se seria possível. Vou pensar aqui. De repente vou pensar. Depois como fazer. A gente fala sobre isso. Como fazer. E Ever, eu vou te agradecer, mandar um beijo no teu coração, um beijo no coração da Bia, um beijo no coração dos meninos aí, Marcelo, Clarinha. Mas eu vou deixar para agradecer o super agradecimento na próxima live, ok? Combinado. E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Então tá combinado, sorteio é na próxima live. Combinado. E eu vou pedir agora licença, porque eu vou fazer o encerramento do vídeo do YouTube aqui com você, tudo bem? Eu vou fazer, você vai tomando sua água, vai ficando à vontade e eu só preciso fazer esse encerramento para já ficar gravado, tá? Eu preciso saber como que é, porque eu não estou te enxergando ainda. Tá bom, mas você vai.
Eu preciso, vai me avisando, eu preciso fazer alguma coisa, Não, você não alguma precisa fazer dancinha. nada. Não precisa, não. Olha, eu vou, é só fala, é só fala. Ai, meu Deus do céu, tá muito engraçado isso. Então, vamos lá. Pessoal, e para você que ainda não é inscrito aqui no canal, é só fazer isso agora. É fácil, rápido e gratuito. É só clicar no botãozinho abaixo. E olha, não esquece que a gente tem vídeo toda semana, às quintas-feiras, aqui às 19 horas, horário aí do Brasil. Não esquece também que aqui a gente faz conteúdo de viagens reais para as pessoas reais. Eu agradeço demais, demais, demais a sua presença. Deixa o seu like, curte, compartilha, não esquece. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo e vem viajar comigo. Pronto, Everzinho! Beijo, Finalizou! Bru! Beijo, Boa, amor! Obrigada boa por tudo! viagem aí, que seja muito abençoado todos os caminhos por onde você passar, onde você estiver, e nos encontramos em breve. Vai lá para a rede vizinha também, ó, Segunda-feira nos encontramos. Tá combinado, fechadíssimo, Bru. hein, Bia? Beijo no Beijo. Boa coração. live pra você agora também. Obrigada, amor. Tchau, tchau. Beijo, Bru. Te beijo. Tchau, tchau. Don't wanna complicate ya.